Oi. Vamos lá. Lucas 15, a gente vai ler alguns versículos. Versículo 12 ao 14. O mais moço lhe disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E ele lhes repartiu os bens. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Eu vou compartilhar algo agora, tanto assim, sobre mim. Eu já fui esse filho pródigo. Eu já fui esse filho que chegou para Deus em uma determinada fase da minha vida. E eu disse: Pai, eu cansei. Eu cansei e eu quero viver a minha vida. Porque eu me via muito presa, por assim dizer, jovem, enfim. E aí eu disse para Deus: eu quero viver a minha vida e eu vou sair da igreja, tá? E eu lembro que naquela época eu fazia parte de uma determinada igreja. E eu fui conversar com o meu pastor, porque eu não queria, eu tinha uma certa preocupação em... Eu não quero que o que eu venha fazer depois disso reflita de uma forma negativa na igreja, porque a escolha está sendo minha. Então a consequência também seja minha. E aí eu lembro que eu cheguei para conversar com o pastor, e o pastor me aconselhou, o pastor me orientou. Como um bom pastor, ele me orientou. E ele deixou para mim a meditação naquele dia, João 10. E eu olhei assim para ele, eu disse: cara, eu tô chegando para o pastor e tô dizendo que vou sair da igreja, e ele me deixa João 10, que é referente ao momento em que vai estar falando acerca do bom pastor, né? E no versículo 3, a gente vê que vai dizer o seguinte, né? Que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E aí ele me disse: Deise, não importa onde você esteja, você vai ouvir a voz do bom pastor e você vai conhecer a voz do seu pastor, se você realmente for uma ovelha dele, ainda que perdida, e ele vai te encontrar. E naquele momento aquilo pareceu não fazer sentido para mim. E aí eu escolhi sair, assim como o filho pródigo. Eu gastei os meus bens, eu desfiz dos meus bens. E hoje eu quero falar com você sobre bens espirituais. Eu destruí um relacionamento que eu tinha com Deus Pai. O pecado, ele fez separação entre mim e Deus de uma forma que eu nem percebi. E aí eu me encontrei desse lado. E hoje eu trago para você assim: eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei se hoje você é um filho que está pensando em sair de casa, que está pensando em abandonar esse relacionamento que tem com Deus, ou se você é o filho que está aí do outro lado, distante dele, e que às vezes até sente vontade de voltar, às vezes até quer voltar, mas o pecado, ele nos distancia de uma forma tão grande e que a gente nem percebe. E aí, no versículo 17, a gente vai ver que acerca desse filho pródigo vai dizer o seguinte: caindo em si disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo, passando fome. E eu me refiro à fome espiritual, não à fome maior. A gente tenta se preencher com tantas coisas lá fora. Aqui no mundo a gente tenta se preencher de tantas maneiras, mas existe um vazio na nossa alma que só pode ser preenchido com a presença de Cristo. Só o Espírito Santo pode preencher, existem necessidades que só Ele pode suprir. E existe um detalhe importante: o filho pródigo, ele caiu em si. Ele caiu em si. Quando a gente vê um pouco mais à frente, em alguns versículos, no versículo 21 ao 23, a gente vai ver o seguinte: o filho disse ao pai: pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti, ponde-lhe um anel no dedo e alpacra nos pés. No versículo 24, ele vai dizer o seguinte: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começou a alegrar-se. A parábola do filho pródigo é tão linda. E a gente ouve tanto ela ser pregada. E às vezes a gente está vivendo isso. E eu estava ouvindo hoje uma canção que diz o seguinte: direi sinceramente, ó Pai,
Pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado filho teu. Me recebe ao menos como um empregado teu. Me recebe, ó Pai. Muitas vezes precisamos fazer essa oração. Reconhecer, eu não sou digna de ser chamada filha, mas Ele escolheu me chamar de filha. E hoje eu posso novamente dizer Abba Pai, meu querido Rabone, e falar isso com propriedade. Mas teve um dia que eu já quis falar isso e eu não podia, eu não me sentia, eu não conseguia. Porque o pecado, ele me afastou de quem tanto me amou, de quem escolheu dar a vida para que eu viesse a ser salva, de quem escolheu morrer em meu lugar para me salvar de uma condenação que era minha. Então eu não sei como você se encontra, mas existem uns segredos. Ele caiu em si, ele reconheceu. É preciso reconhecer a nossa condição. Em Romanos 7,24, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: miserável homem eu que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Então, não importa onde você esteja, saiba que Deus, ele está aí, disposto a te socorrer, disposto a te estender as mãos, disposto a te dar um novo anel, disposto a te dar novas vestes e escrever uma nova história, disposto a fazer de você um vaso novo, um vaso que glorifique a Ele. Então que Deus, ele te abençoe. Pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado filho teu. Me recebe ao menos como um empregado teu. Me recebe, ó Pai. Ele quer te receber hoje de braços abertos e te chamar de filho, te tratar as tuas feridas essas que você buscou lá fora. Que Deus, ele te abençoe.